Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 31 de março de 2024, domingo. É o domingo que Jesus ressuscitou. Ele foi preso na quinta, apanhou bastante, foi crucificado na sexta, morreu na sexta, tiraram da cruz na sexta, porque no sábado era a festa dos judeus, não podia ter ninguém crucificado. E no domingo, Jesus ressuscitou. Portanto, nós celebramos hoje o dia da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é para a justificação daqueles que têm fé exclusiva nele. Nós estamos aqui vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, então vamos ao texto de 1 Coríntios 15, versículo 39, 40 e 41. Diz assim a palavra de Deus. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Amém? O contexto do capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição garante a vida eterna com Cristo para os que creem nele. Paulo usa aqui a questão aí da carne, né? Falando de diferentes carnes, diferentes tipos de carne, e a zoologia, ela demonstra que diversos tipos de carnes existem, está certo? Isso é claro, a zoologia trata disso, e é normal, nós sabemos disso, não precisa nem ser zoólogo, né, para saber. Existem diferentes tipos de carne. E Paulo usa esse princípio, o mesmo princípio que ele usou das sementes, desta feita com a carne, para destacar aí a condição dos corpos celestes, dos corpos, quando ressuscitarem, está certo? Eles vão ter diferenças mesmo dos corpos terrenos, amém? Mas vamos aqui ao versículo 39, que começa a dizer assim, nem toda carne é a mesma. Claro, isso demanda a realidade irrefutável, né? Nem toda carne é a mesma, não precisa nem questionar isso com relação a... Isso aqui ele usa para dar sustentação à ressurreição, tá certo? O versículo 39 vai continuar dizendo, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, e outra as aves, e outra a dos peixes. Aí o texto é bem autoexplicativo, ele está dizendo, isso são verdades absolutas que não há, assim, como a gente pensar diferente, tá certo? Há uma diferença entre carnes, aí Paulo está mostrando, falando claramente, para demonstrar a questão realmente dos corpos celestiais. O versículo 40 vai dizer assim, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Amém? Paulo aqui agora fortalece o ensino da ressurreição, e ele vai fazer essa distinção, essa diferença entre corpos celestes e corpos terrestres. Tá certo? Assim, isso está bem claro no texto, tá certo? Paulo está dizendo isso para nos afirmando essa verdade que há diferença entre corpos celestiais e corpos terrestres. Vou dar aqui só um exemplo, tá certo? Aí os vários tipos de anjo que existem, né? Já seria só um exemplo, tá bom? E o próprio Deus, né? O Cristo ressuscitado, então corpos celestiais aí que são diferentes dos corpos terrestres, tá certo? Portanto, Paulo vai estar dando essa afirmação que tem diferença entre corpos celestiais e corpos terrestres, tá certo? E aí, no versículo 40 ele vai continuar dizendo, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Claro, né? Um corpo celestial é um corpo glorioso, com um espírito plenamente glorioso, e um corpo glorioso, né? Que consegue transpor paredes. Jesus aparece aos discípulos, eles estavam trancados dentro de casa, não tinha nenhuma porta aberta, ele apareceu dentro de casa. Então esse corpo glorioso, que sem dúvida tem essa glória dos corpos celestes, tá certo? E outra é a glória dos corpos terrestres. A glória do corpo terrestre é esse. É um corpo que Deus deu, isso é glorioso também, tá certo?
mas é um corpo limitado, é terrestre, é terreno, tem a sua glória, né? Tem gente aí que, humanamente falando, tem mais glória do que os outros, né? Mas a glória do corpo terrestre é porque é um corpo que Deus deu, então é um corpo também que tem glória terrestre, tá certo? Portanto, Paulo está, assim, fazendo essa afirmação, enfatizando essa diferença entre os corpos celestiais e os corpos terrestres, tá certo? O versículo 41, ele vai fazer uma citação e vai dizer que uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Ora, o sol também é uma estrela, tá certo? Então, o sol e lua, a diferença de esplendor é diferente, estrelas maiores, estrelas menores, estrelas que brilham mais, estrelas que brilham menos, estrelas que vivem mais. Então, há um esplendor nas estrelas que difere, assim, em brilho, em esplendor, de uma estrela para outra estrela. Uma estrela de primeira grandeza, como é o Sol, né? Então tem um esplendor maior. Então Paulo está usando também essa condição aí dos astros, né? Para dar essa diferença entre os corpos celestiais. Portanto, Paulo, a comparar estrelas e estrelas, ele vai estar usando essa diferença de grau de esplendor de estrela para dizer que os corpos celestiais também vão ter, assim, tipo de glórias, de esplendor diferentes, tá certo? Então, não é que não sejam eternos, não sejam de Deus, não pertençam a Deus, não estejam com Deus, mas quando Paulo usa essa condição de mostrar, apresentar o sol, a glória do sol, a glória da lua, entre estrela e estrela há diferente de glória, ou seja, há diferente de brilho, há diferente de esplendor, ele está enfatizando que há diferença entre os corpos celestiais glorificados que Jesus vai ressuscitar. Vai ter uns aí que vão ter uma posição, um brilho maior, um destaque maior. Não faz diferença porque todo mundo está no reino de Deus, tá certo? Mas o fato é que Paulo está dizendo que vai ter corpos celestiais com esplendor maior do que os outros corpos celestiais, tá certo? No versículo 41, ele enfatizou a diferença entre corpos celestiais e corpos terrestres. Aqui no versículo que nós estamos vendo, ele no versículo 39, aliás, ele enfatizou essa condição dos corpos celestiais e corpos terrestres. No 40, aliás, estou aqui confundindo tudo, tá certo? No versículo 40, ele enfatiza a diferença entre os corpos celestiais e os corpos terrestres. No versículo 41, ele está dando essa ênfase dessa diferença entre corpos celestiais e corpos celestiais, tá certo? Então, há corpo aí que vai ser, eu vou dizer assim, vai ser mais luminoso, né? Desculpa, eu amanheci um pouco resfriado hoje, tá certo? Portanto, esse esplendor, essa majestade entre corpos celestiais e corpos celestiais, ela vai existir essa diferença. Paulo está definindo isso como essa diferença entre corpos celestiais e corpos celestiais. Amém, queridos? Isso aqui é uma explicação breve, tá certo? Mas que você possa entender que todos são corpos celestiais, tá certo? Foram ressuscitados, pertencem a Cristo, receberam um novo corpo, tá certo? Mas Paulo ele vai tratar aqui, dando essa diferença entre corpos celestiais e corpos celestiais, no versículo 41. No 40 ele destaca a diferença entre celestiais e terrestres. Amém? Portanto, esse corpo quem dá é Cristo, tá certo? Se ele quiser dar um mais brilhoso a mim, glória a Deus. Se ele quiser dar um mais esplendoroso a você, louvado seja Deus. Porque é Cristo que dá esse corpo, tá certo? Então, mas Paulo está dizendo que na ressurreição, na vida eterna, os corpos espirituais, celestiais, vão ter diferenças entre corpo celestial e corpo celestial. Amém? Isso é que consequente entre diferenças diferentes entre corpos terrestres. Com certeza Paulo está enfatizando isso e nos ensinando isso. Amém, amado? Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse para as mulheres: olha, não me toque que eu ainda não subi ao Pai. Portanto, é um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo extraordinário, tá certo? E é esse corpo que o crente vai receber na ressurreição, para viver eternamente com Cristo. Jesus ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. A morte é sacrifício, é uma oferta de sangue feita ao Deus. A ressurreição é a justificação de todo aquele que crê.
Leia lá Romanos capítulo 5, versículo 1. Continue lá, você vai ver a justificação pela fé. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo da ressurreição. Celebre a Cristo ressuscitado e que Ele esteja entronizado no teu coração pela fé exclusiva nele. Essa palavra de Deus para te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.